Bom dia a todos aqui. Gente, essa é a primeira live da EFAP. Ela vai acontecer todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Estamos aqui na primeira de todas, estreando as lives da EFAP para falar de ATPC. Aqui comigo está a Fernanda, que pode se apresentar, eu vou deixar você. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Fernanda da IFAP também, do Departamento de Tecnologia. E como o Rodrigo falou, primeira live sobre a TPC. Eu sou Rodrigo Ergolê, sou professor de arte e hoje estou diretor do Centro de Formação de Professores. De lá saem os cursos, então vamos falar dos cursos. Temos vários cursos abertos para você, professor, fazer. Temos os cursos do Inova, temos cursos do PEI, temos Libras abrindo hoje. É hoje, né, Fernanda? Que Hoje. abre. Temos também o nivelamento do currículo. Nossa, mas é muito curso para fazer ao mesmo tempo, Rodrigo? Não dá. É, não dá mesmo. Então, vamos fazer a seleção, faz 2 cursos, aí depois você pega outros 2, e aí você vai fazendo todos os cursos que a gente tem. Exato. Hoje nós vamos falar de 2 assuntos que são assuntos muito importantes, talvez por isso foram selecionados para falar nessa primeira live. A Fernanda que vai apresentar para vocês, que é uma ferramenta de presença sobre os ATPCs. E aí, seguindo o ensejo logo em seguida, sim, vamos falar dos ATPCs dos anos iniciais. E aí eu vou ter a companheira Gisele, que está por aqui, que vai falar comigo sobre esses ATPCs de anos iniciais, tanto da escola regular quanto da escola PEI. Nós entendemos que existem muitos ATPCs e que a coisa está um pouco complicada, mas todas essas informações estão no comunicado da subsecretaria da semana passada, se eu não me engano, comunicado 5, e também estão nos slides que a gente vai passar hoje e que vocês vão ter acesso, tanto da ferramenta quanto os slides sobre o ATPC. Agora eu já vou passar a bola para a Fernanda para ela falar dessa ferramenta que eu, pessoalmente, achei incrível. Bom, pessoal, então, como o Rodrigo falou, a primeira parte é minha. Eu estou trazendo uma novidade, né, aqui para vocês. Vocês cadastravam, né, no caso das diretorias e das escolas, a TPC no CAD de formação, e hoje vocês já não vão conseguir cadastrar por lá, porque a gente está trocando esse sistema, tá? Então, vocês continuarão fazendo o cadastro na sede, como vocês já faziam, mas nós vamos ter uma ferramenta específica para registro lá. E a novidade também é que o professor vai poder fazer o seu registro de presença por meio dela. Legal, né? Eu acho que a gente está avançando, uma solicitação de vocês para monitorar e acompanhar as ATPCs. Então, eu vou contar um pouquinho aí para vocês. Vou mostrar um pouquinho, então, uma informação. Eu sei que é pouco tempo para a gente tirar todas as dúvidas da ferramenta, mas eu vou tentar aqui fazer uma breve demonstração e vamos fazer novas orientações sobre isso, mais focadas, com mais tempo, só sobre a ferramenta. É a primeira parte da ferramenta, tá? Ou seja, vocês vão conseguir cadastrar tanto a DE quanto a escola, e os professores vão conseguir registrar presença nessa ferramenta, e em breve nós vamos conversar um pouco com vocês sobre o monitoramento e acompanhamento delas, tá bom? Saiu ontem, né, o boletim da subsecretaria para todas as diretorias, com a informação, é a número 6, então leiam e a gente vai tirando dúvidas aí de vocês. Bora lá. Então, o primeiro passo é o cadastro das ATPCs. Da diretoria da escola segue o mesmo padrão, tá? Pode passar o PPT, por favor. Então, a primeira coisa vocês já sabem, acessar a sede e colocar o login e senha. Então, cada perfil virá a sua escola, no caso das diretorias, e no caso da DE, terá acesso à parte da diretoria. Pode passar, por favor. No menu lateral à esquerda, onde vocês têm todas as informações ali de todos os sistemas, vocês vão seguir o caminho de EFAP, vocês verão lá ATPC, cadastro. Essa informação, gente, é para o cadastro das escolas e das DEs, tá bom? Pode seguir, por favor. Então, vocês verão lá, agora, às 10 horas, nós já estamos com o sistema aberto lá na sede, então vocês já vão ter acesso a essa visualização dessa informação. Vocês vão ou pesquisar, que ainda vocês não têm nenhum cadastro, então vocês não vão localizar nada, mas vocês vão em mais adicionar a TPC, e aí vocês, depois de adicionar, vão conseguir fazer filtros ali nesse mesmo sistema, né, com
pelo perfil e pela classificação e período, mas neste primeiro momento, provavelmente vocês primeiro vão fazer o primeiro cadastro dessa TPC e já alertando que é um cadastro retroativo, tá? Então, desta semana, as escolas e as DE, no caso, semana A, né, Rô? Nós estamos, então, é a escola, né? Ou é a DE? Me perdi, que aí é coisa da... É da escola. É da escola. Essa semana é da escola. Só aproveitar que você passou, gente, não se confundam. O ATPC, a gente vai falar dos anos iniciais, mas essa ferramenta é para todos, né? A Renata fez uma pergunta, estou olhando aqui por causa do celular, tá, gente? Eu estou acompanhando aqui o chat. A Renata perguntou, né? Esse cadastro pode ser feito para PEB2? Então não vamos confundir. Essa ferramenta é para todos, todos mesmo, assim. A gente vai falar especificamente do ATPC de anos iniciais, porque o ATPC é muito grande. Então, no dia 17, semana que vem, na próxima live da IFAP, a gente vai falar dos ATPCs de anos finais e médio. Então, para a gente poder falar um pouquinho mais aprofundado de cada ATPC. Por isso, a gente separou, mas a ferramenta é para todos, certo? Exatamente, gente. Então, não confundam. O cadastro, vocês vão perceber conforme eu for passando as telas, que é para todas as áreas, todos os anos séries, então, para todo mundo, tá? Então, bora lá, vamos lá para a tela. Então, vocês vão adicionar a TPC, pode passar, por favor. E para cadastrar, aí a gente tem um público-alvo, né? Então, nas escolas, a gente deu permissionamento para os PCs e para também, na falta, algum problema que o PC possa ter naquela semana, né? Então, a gente também permite que o diretor, vice-diretor e o GOI também consiga fazer esse cadastro aí na escola. Na diretoria, a gente está com o perfil PCNPs e diretores de núcleo com esse permissionamento, tá? Então, vocês vão cadastrar a classificação dessa ATPC, que pode ser ATPC ou ATPC de recuperação e aprofundamento, nesse item classificação da programação. Vocês vão informar o título dessa ATPC. A área de conhecimento vocês não precisarão escrever, então o único digitar que vocês terão que fazer é no título, tá? A maioria, e na tag, a maioria vocês só vão ticar mesmo qual é o item, então vai vir preenchido pelo sistema, a área de conhecimento, o componente, vão colocar a data início e a data fim e o horário dessa TPC. Vão nos informar se é uma unidade curricular, no caso do médio, né, do segundo do médio a gente já terá essa opção. E a tag, pessoal, a tag é muito importante que vocês informem, porque na hora de uma pesquisa, na hora que vocês mesmos tiverem que puxar nos relatórios de qual tema, às vezes até os órgãos de controle nos solicitam, né? Quantas formações tivemos para educação especial, por exemplo. É importante a gente trazer a tag, nada mais uma palavra-chave daquele conteúdo que vocês vão trabalhar, tá bom? Próxima tela. Só para acalmar o coração das pessoas. Na minha sede não está aparecendo ainda. Calma, gente. É que nem a gente transferir um documento de um para o outro, demora um pouco. Então, calma que o sistema está sendo atualizado. Começou hoje, né, às 10, mas vai com calma que ele vai atualizar para todo mundo. Então, vamos... Acalme o coração, a gente já chega lá, tá bom? Só para justificar, nós não colocamos lá na sede antes dessa live, porque nós mandamos o documento ontem com todos os esclarecimentos para a diretoria de ensino, né, pela subsecretaria, e hoje a gente já tinha essa live. Então, o pessoal da CITEM tá subindo esses perfis, e logo em breve, até a hora do almoço, vocês terão acesso a esse perfil, a esse novo sistema ali na sede, tá bom? Então, vamos lá, respirem. Então, o próximo passo, vocês irão cadastrar a etapa, né, daquela TPC, vão cadastrar o ano série, se for todo mundo, vocês vão perceber que quando vocês ticarem, por exemplo, nos anos iniciais, já que a próxima pauta é sobre a TPC de anos iniciais, se vocês clicarem em ensino fundamental, que é o EF1 ali na etapa, ele vai trazer ticado todos os anos séries, de primeiro ao quinto ano. E vocês vão poder tirar, se não for para todas as séries. Tá bom? Aí fez todas essas informações preenchidas, tá ali embaixo, gravar. Gravou, pronto, pessoal. Já tá salvo, pode passar a próxima tela. Ela já vai ficar... para vocês pesquisarem naquele filtro anterior, aí onde eu estou mostrando, né? Vocês vão conseguir selecionar o perfil
e aí vão pesquisar, e aí vão poder depois, ao final, vou explicar, editar, e de repente até excluir se foi feito algum acesso errado, tá bom? Então, nesse campo, perfil, classificação, período, vocês vão conseguir pesquisar, vocês trarão todas as que vocês cadastrarem, tá bom? É só isso o cadastro, pessoal. Então, pode voltar aqui só um pouquinho para mim, por favor. É só isso o cadastro. As DEs e as escolas terão esse perfil. Praticamente todas as informações já vêm em sistema e vocês só vão nos informar isso. Eu acho que leva bem pouco tempo para preencher. Sim. O Rodrigo depois e a Di vão explicar quais são os períodos que a escola e a DE têm que preencher. Então, eu acho que está bem bacana. Vale lembrar que o CAD formação ele está sendo substituído por essa ferramenta. Então, aquelas atas, aquela coisa toda, não precisa mais fazer, ó. Uma vantagem já. Aí, na verdade, eu vou colocar a próxima tela para vocês, que quando vocês pesquisarem o que trará, aí eu estou mostrando aí para vocês, essa o que vai, quando vocês pesquisarem, vai trazer em tela para vocês. Então, vocês terão acesso à ATPC que vocês cadastraram, ou todas as ATPCs que vocês cadastraram, vocês vão conseguir visualizar. Se, olha, não era primeiro ao quinto ano, era só o primeiro ano aquela TPC, então vocês conseguem editar e, cadastrei errado, dá para excluir. E vocês estão vendo aí o mapinha que é a ata, que o Rodrigo fala. A ata é o mesmo lugar onde vocês vão colocar um resumo ali da ata para vocês se acharem e como conseguirem acompanhar e depois também, no caso das escolas, as diretorias conseguirem visualizar essas informações de vocês, tá bom? Então, uma dica e uma informação importante se algum professor fizer o registro de presença neste dia, então, por exemplo, eu cadastrei hoje, a minha TPC de hoje, e aí alguém já foi lá e registrou presença, que o professor só consegue registrar presença no dia e horário que vocês discriminaram, tá? Então, se alguém registrar presença, vocês não conseguem mais excluir, tá bom? Ainda dá para editar uma coisinha ou outra, mas não dá mais para excluir. Tá bom? Sim. Só outra dúvida que não tem nada a ver com isso. Tinha uma live marcada agora para Conselho de Escola e APM, e tem bastante gente perguntando. É às 2 horas, tá, gente? Essa foi mudada. Tá. Mas voltamos à ferramenta. Assim, sobre a ferramenta, parece que está tudo bem. Algumas pessoas estão perguntando sobre o PPT. A gente vai disponibilizar ele no repositório junto com o vídeo dessa live. Então, vai estar lá para vocês verem. Fiquem bem tranquilos, vocês vão ter todas essas informações. Fora a informação muito mais detalhada no comunicado número 6, né? Isso. E depois do ATPC, no comunicado número 5, também tem essas informações bem mais detalhadas. Mas o material também, esse PPT também vai ficar disponível. E também vamos colocar os tutoriais. Assim que eu acabar minha fala, eu vou pedir para fechar o chat, vamos disponibilizar os tutoriais um pouquinho, depois a gente abre de novo para dar continuidade à TPC, e ao final, quando a gente encerrar, a gente coloca de novo, tá bom? Então, é isso para o cadastro. Eu acho que agora, não tendo mais nenhuma dúvida sobre o cadastro, eu vou passar para... Aí, só para mostrar para vocês, acho que vai mostrar em tela, como que é a carinha da ata, tá? Então, é assim que vocês, quando vocês clicarem ali naquele campo, é um campo para vocês digitarem, e aí gravar. Gravou, finalizou. Tá bom? Pode passar a próxima tela. Bom, então, da parte de cadastro era isso, a primeira parte do sistema, e a segunda parte após vocês gravarem, registrarem tudo que vocês têm de informação para aquela TPC, os professores, agora falando um pouco mais direcionado aos professores, como que eles vão cadastrar o registro deles nessas ATPCs, tá? Pode passar, por favor. Então, novamente, né, aqui é a sede, os professores entrarão com seu login e senha na sede, pode passar. No menu lateral, o professor vai encontrar a TPC, mesmo caminho, né, a TPC, FAP, a TPC, e eles vão, ao invés de cadastro, não vai aparecer o cadastro para eles, porque quem cadastra é a diretoria e a escola, ou a EFAP, ele vai aparecer para ele a informação de presença. Ele vai clicar, pode passar, por favor. E aí o professor, ele pode tanto fazer uma pesquisa sem nenhum filtro, então o sistema vai trazer todas as ATPCs cadastradas da EFAP, da diretoria de ensino dele e da escola dele.
Então, ele vai ter um acesso a várias ATPCs, ou ele pode selecionar ali no campo perfil se ele quer registrar presença em alguma ATPC da EFAP, ou se ele quer registrar presença numa ATPC da diretoria ou da escola. E o dia, porque eu fiz a TPC no dia 7. Como eu já disse no começo, a ideia é que vocês já comecem a cadastrar assim que apareceu no perfil da sede para vocês. Vocês terão tempo, mas além do cadastro da semana que vem, que a DE já pode fazer, a escola também pode fazer retroativa da TPC que elas fizeram essa semana, e da EFAP já estará disponível para vocês também, as que foram dessa semana e da próxima semana, vocês já visualizarão essas ATPCs, tá? É importante lembrar que no registro anterior, a diretoria vai registrar a TPC dela, a escola a TPC dela, a EFAP registro nosso. Que aí quando o professor acessar, ele vai ter lá tudo isso. Então a escola, a responsabilidade é só nas ATPCs da escola, da diretoria é só da diretoria, tá bom? Que é uma das perguntas que fizeram aqui. Sim, não, nenhuma escola vai cadastrar as ATPCs da EFAP, nem da diretoria, cada um é responsável por cadastrar as suas ATPCs. O professor terá acesso a todas, por quê? Como é conforme a carga horária do professor, então ele pode fazer de 2 ATPCs, alguns outros de 5 ATPCs, outros 7 ATPCs. No caso do professor que tem carga horária, que precisa fazer as 7, ele terá que fazer tanto da EFAP, quanto da diretoria, quanto da escola. Os outros é uma orientação de vocês aí de como que vocês vão se organizar, qual ATPC ele vai participar. E aí o André Luiz perguntou se os ATPCAs têm que ser cadastrados também. Sendo da escola o ATPCA, sim, ele precisa ser cadastrado porque tem que ser registrado também. Exato. Bom, então acho que só volta um pouquinho, por favor, a tela. E aí eu vou pedir para mostrar essa tela de novo, por favor. Só para deixar claro, tá, pessoal? Essa tela é uma tela onde o professor vai ter acesso a várias ATPCs. Então é importante que ele se localize e ele realmente registre a presença dele, né? Aponte a presença dele em qual ATPC ele realmente participou. Tá? Então, aqui é uma tela de pesquisa de filtros, onde ele vai ter muita informação. Então, só queria retomar esse ponto. Pode passar, por favor. Então, a partir do momento que ele localizou a TPC que ele vai assistir, ou precisa assistir, ou assistiu, ele entra, ele vai clicar, vai aparecer aí essa TPC e aquele íconezinho ali, apontar, tá? Aí eu coloquei uma observação aí que ele tem 8 dias, a partir da data do horário e dia registrado, para poder fazer esse apontamento, tá? É um período de adaptação, tá, gente? Então não fiquem nervosos, vocês estão fazendo um cadastro aí retroativo dessa semana, então a gente vai dar um tempo um pouquinho mais, mas assim que a ferramenta estiver bem estável na rede, esse será o nosso combinado, tá? E prazos. Pode passar, por favor. Quando ele clica em apontar, aparece a telinha com o cadastro que vocês... na primeira parte desse apontamento, vem os dados pessoais dos professores, tá? Então, aparece a diretoria dele, a escola, o nome dele, CPF, RG, e-mail. E na partezinha de baixo, o que vocês cadastraram. Então, se atentem, no que vocês vão preencher, porque é o que vai aparecer para o professor. Ele não tem que fazer nada, né, com essas informações. Ele vai acompanhar o cadastro. Pode passar. O que o professor precisa realmente fazer é nos dizer, né, dizer para vocês e para a gente como que ele assistiu. Se ele assistiu lá presencial na escola, todo mundo está presencial, mas pode ser que seja individual ali, no momento, sozinho na sala dele, por causa da questão dos anos iniciais que vai ser explicada agora. Tem o coletivo que a escola vai fazer, né, a pauta geral. Ele pode estar assistindo a TPC ali na escola da EFAP de uma forma remota, então ele está assistindo em coletivo ali da TPC que a EFAP está transmitindo, ou ele está assistindo a da EFAP também remoto, né, porque é uma atividade remota da EFAP, e ele vai registrar para a gente. Se ele ticar ali em presencial, né, ele vai salvar e acabou o registro dele.
Se ele clicar que foi remoto, vai abrir uma outra caixinha, que é essa aí de baixo, que ele vai nos contar se foi pelo aplicativo, se foi pelo repositório, se foi pelo YouTube ou outro, né? No caso da diretoria e da escola, às vezes vocês fazem por outros meios, como Teams, Zoom, então ele vai dizer para a gente. Vai dizer, né, para a gente que essas informações são verídicas, né, gente, porque é o professor dizendo, contando para a gente por onde ele assistiu, e salvar. Esse é o registro de presença, pode passar. Esse é o registro de presença, pessoal. E aí eu vou mostrar rapidinho para você. Pode passar para mim a terceira tela e última. É que todos os perfis, tanto a diretoria quanto a escola, quanto os professores ali, eles conseguem, naquele período que a gente vai combinar com vocês, lá no comunicado está dizendo, né? São os 8 dias para registrar a presença do professor, e depois tem um período para o PC também editar e excluir. Ele vai conseguir. Então, eu coloquei uma informação, falei que eu assisti remoto e era presencial. Eu edito naquele período de 8 dias. Eu registrei uma TPC FAP, na verdade eu fiz diretoria de ensino. Eu excluo e cadastro, né, e aponto a TPC que eu realmente fiz. Então, pessoal, pode voltar aqui para mim, por favor. Era isso, eu queria dizer para vocês que é um pedaço só da ferramenta, tá? Que é o pedaço importante, que é o cadastro e o registro. Ela tem continuidade da parte mais gerencial para a escola e para a diretoria e para a EFAP, que vai ser entregue em breve, tá? Mas eu acho que vai facilitar muito. De novo, o CAD de formação continua para cursos, OT, seminários, o que a gente já faz ali na diretoria, mas a parte de ATPC, a gente vai utilizar esse novo sistema. Eu espero que vocês testem, utilizem e que facilite a vida de vocês, tá bom? Eu achei muito legal o sistema, fui coordenador de escola também, sei como isso é necessário, de como esses ATPCs mais centralizados, que vêm da EFAP e da diretoria, fazer a gente perder um pouco o controle ali do que está acontecendo, e esse sistema vai ajudar bastante, e vai ajudar até o professor a se organizar. E aí, respondendo algumas perguntas bem rápido aqui, porque a gente tem outro assunto e tudo mais, bastante gente perguntou sobre a TPC-A e a TPC-G. Sim, sendo da escola, ambos são registrados pela escola. O da diretoria, registrado pela diretoria, os professores, vai aparecer já para os professores, e os da EFAP, nós da EFAP vamos registrar todos. Alguém perguntou o que é tag, a Fernanda explicou já, mas a gente explica melhor, explica mais um pouquinho. As tags são palavras-chave, né? São palavras, por exemplo, nessa live aqui, se eu fosse fazer 3 tags, seria provavelmente centro de mídias, ferramenta de presença e ATPC. Ou ATPC nos iniciais, ferramenta, EFAP. São palavras que ajudam a gente a achar as coisas na internet. Quando você vai registrar um site, alguma coisa assim, você também precisa pôr as tags. Fica mais fácil de achar nos elementos de busca. Espero que já tenha ajudado o exemplo. Mas se por exemplo, confundir, a gente pode trocar no sistema, em vez de tag, e colocar palavra-chave, tá, gente? Porque a ideia é que, às vezes tem um título, né, por exemplo, a matemática no campo, né, Rodrigo, me ajuda? E aí uma componente é matemática, mas na verdade vocês estão trabalhando também algo mais específico, né? Então é quando vocês querem dizer pra gente que, não, mas eu estou trabalhando também a educação especial, por exemplo. Então isso é importante para a gente saber do que realmente vocês trataram naquela TPC. Já o professor tem que apontar presença em todos os ATPCs que ele faz, tanto da escola, presenciais, os ATPCGs, no caso da P, ou os ATPCs gerais das escolas regulares. Ele tem que apontar a presença dele em todos. Isso e é rapidinho, como a Fernanda mostrou. Muita gente perguntou da área, como cadastrar a área. Se não tiver uma área ou componente específico, tem lá um campo. Não se aplica. Não se aplica. Coloca nele que está tudo bem. Esse cadastro é feito apenas uma vez, para cada TPC uma vez. Tá? Para cadastrar lista de presença. Então, é o professor que vai cadastrar essa lista de presença. A Fernanda está trabalhando junto com a CITEM, para que o coordenador valide essa presença, é isso, né? Exato. Eu não queria me aprofundar muito nas próximas entregas, mas a ideia é que
todos os PCs terão acesso a todos os apontamentos de presença dos seus professores. Então, a lista de presença virá pronta para vocês, tá? E aí vocês vão só validar. E a Maria Márcia perguntou se essa live vai estar disponível no repositório. Vai estar disponível. A gente já vai passar para o próximo assunto, tem bastante assunto para falar hoje. O ATPC dos anos iniciais ele é um pouco complicado. Eu vou pedir para pôr na tela, por favor, o slide, para a gente fazer toda aquela troca Covid, sabe? Então, a Fernanda vai se fecha um despedir pouquinho de o chat, vocês. né, Rô? Para pôr os tutoriais. Isso. A gente vai fechar um pouquinho só, enquanto eu troco aqui de lugar. E é isso, gente. Espero que vocês gostem e um bom dia para todos. Vou ficar aqui acompanhando o próximo pedaço. Abraços. A gente deixa o slide aí para vocês não verem a gente passando álcool, correndo aqui, por causa do distanciamento e tudo mais. Agora, nós vamos entrar aí nessa questão dos ATPCs dos anos iniciais, né? Professor polivalente dos anos iniciais, qual ATPC ele tem que assistir? E o professor de educação física e arte nos anos iniciais, que é o meu caso, olha só. Como é que ele deve assistir? O que ele tem que priorizar? E o professor de língua inglesa, que é uma grande novidade aí nos anos iniciais, o que ele vai priorizar? Teve algumas perguntas no sentido de, teve mudança na grade ATPC? Vocês vão falar de uma nova mudança? Não. Isso é mais um tira-dúvidas, gente. A gente está só ajudando vocês a entender um pouco mais. Tem bastante pergunta também sobre EJATEC, PROATEC. A gente não pode entrar nesse assunto hoje, tá, gente? Nesse momento não vai dar, mas dá para a gente encaminhar as perguntas depois. Vamos pegar o chat e tudo mais para fazer perguntas e respostas, alguma coisa assim, tá bom? Vamos falar também do programa de ensino integral aí, o que muda para os anos iniciais. Tudo bem? Então vamos lá, por favor. Abre aqui para mim só para apresentar minha nova parceira. Essa é a Gisele Teles, vou deixar ela se apresentar. Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gisele Teles, como ele falou, sou formadora EFAP e também sou professora de Geografia da rede. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí agora sobre as dúvidas, né, que vocês têm sobre os anos iniciais. Mas não se preocupem, professores, que na semana que vem a gente também vai trazer essas dúvidas relacionadas às ATPCs para os anos finais e o ensino médio, tanto na PEI quanto no ensino regular, tá bom? Então vamos nessa, né? Sim. Próximo slide, por favor. Pode já, ele vai pôr o slide para vocês aí na tela, mas já pode passar esse primeiro aí. Isso, agora eu foco anos iniciais. Vamos lá. Tivemos novidades na coisa dos anos iniciais esse ano, que é a entrada do projeto de convivência, a língua inglesa para os anos iniciais e tecnologia e inovação. Isso, os componentes do Inova, né? E aí, por conta dessa mudança, né, dessa entrada desses 3 novos componentes, as aulas agora passaram a ter a duração de 45 minutos, certo? Essa foi a grande mudança aí nos anos iniciais relacionadas aí aos componentes. E nós vamos apresentar para vocês alguns casos. Próximo slide, por gentileza. A gente vai falar aí primeiro do André. Olha só, o André é um professor polivalente, né? Então ele está numa escola regular. Pode passar por gentileza. Então ele é esse professor polivalente, é um PEB 1. Ele tem a jornada que todo professor polivalente tem. Completa. E com isso ele cumpre 30 horas semanais e agora são 45 minutos cada hora a aula dessa, né? Como que o André tem que se organizar? O que ele tem que assistir de ATPC, né? Para responder essa pergunta, a gente vai usar a grade de programação, que está lá no comunicado da subsecretaria número 5. Eu espero que seja o número 5, eu estou falando várias vezes. Se eu estiver errado, não vai ser legal, mas eu tenho quase certeza que é o número 5. É só olhar lá na grade de programação desse comunicado ou do Centro de Mídias. Tem lá no Centro de Mídias também. Isso, no a grade site de do programação. Centro de Mídias a gente também consegue encontrar essa grade, pessoal. Então, fiquem tranquilos. É o site do Centro de Mídias, Programação de Profissionais da Educação. Vocês também vão ter acesso aí a essa grade, tá bom? Então vamos ver aí a vida do André. Passa o próximo para mim, por favor. O André, durante as aulas de Educação Física e Arte, até então, né, eu também dei aula bastante de arte para anos iniciais, ele tinha que assistir às aulas, ficar junto com o professor especialista na sala. Agora, segundo o artigo 7º da Resolução 133 de 2021, ele não precisa mais. Na verdade, ele vai usar esse período de ATPC, esse período de aula do especialista, para fazer os ATPCs da EFAP, tá?
Isso, as únicas aulas que o André vai precisar acompanhar ainda, Rodrigo, é as de língua inglesa, né, que entraram agora, e ele precisa estar junto na sala com o professor especialista de língua inglesa com os estudantes. E aí, já adiantando uma pergunta que eu sei que vão fazer: e se o professor de arte faltar? E se o de educação física faltar? O que que eu faço? Você vai ficar na sala, mas aí eu vou deixar de fazer o ATPC. A coisa mais legal do Estado, isso é um amigo meu que fala, a coisa mais legal do Estado é que eu ganho dinheiro para fazer formação, gente. Eu ganho lá 5, 7 horas para fazer formação continuada, que legal. Sim, você vai fazer a formação depois, né, num outro horário, a sua escolha você vai receber como se fosse uma aulinha de eventual, tá? Próximo slide, por gentileza. Aí vem o grande BO, a grade de programação, certo? Temos aí semana A e semana B, é a mesma lógica do ano passado, e nós teremos essa programação ao vivo na segunda-feira. Então temos aí Sociedade Natureza, Ciência, Sociedade Natureza, História e Geografia, temos temas complementares, projeto de convivência, recuperação e aprofundamento de língua portuguesa, de matemática e língua inglesa. Tá? Mas o que, que o André polivalente vai ter que assistir? Próximo slide, por favor. Essa é a parte que eu acho bonitinha. O André tem que assistir na semana A uma pauta de sociedade e natureza, que ela tem 25 minutos mais o desdobramento junto, De 20 de minutos. 20 minutos. A pauta de temas complementares, que é o mesmo sistema. Ele assistirá recuperação e aprofundamento de língua portuguesa e um desdobramento, cada um deles com 45 minutos. E o ATPC coletivo da escola, que está ali no nosso cantinho direito, que é essa pauta coletiva. Na semana B, Isso, na semana B, esse ATPC coletivo vai ser com a diretoria de ensino, não é mais com a unidade escolar. E aí ele vai assistir as aulas, né, a ATPC de História e Geografia ao invés de Ciências. Lembrando que essas pautas, elas têm 25 minutos de duração de teoria e 20 minutos de desdobramento, somando aí 45, por isso que é uma ATPC que a gente conta. Uma pauta de projeto de convivência ou tecnologia e inovação, também aí somando 45 minutos. E uma pauta de recuperação e aprofundamento em matemática. No caso aí da matemática, como em língua portuguesa que o Rodrigo falou pra gente na semana A, 45 minutos de ATPC com teoria e 45 minutos de desdobramento. Somando então tudo, a gente vai ter também 5 ATPCs na semana B para o professor André assistir. Esses desdobramentos, eles são gerenciados pelo coordenador, né? Mas os professores são orientados na própria formação, na própria transmissão. Tá? O PC ele não precisa fazer a mediação, mas ele precisa fazer a gerência disso, de horário e tudo mais. Traz a câmera aqui para mim, só vai me falar um negócio aqui, um segredinho. Para os anos iniciais está muito mais fácil do TPCs. Ano passado a gente tinha semana A, B e C, se eu não me engano. Tinha primeiro agrupamento, segundo agrupamento. É um negócio que eu, pessoalmente, nunca entendi. Esse ano está mais fácil, é só semana A e B, não tem agrupamento, é tudo uma coisa só. Passa o próximo slide para mim, por favor. E se no caso aí o professor ele não conseguir assistir essas ATPCs ao vivo, Rodrigo, o que a gente faz? Não dá mais para assistir, perdeu tudo? Pois é, a gente orienta a unidade escolar a organizar esse ATPC no horário síncrono para favorecer a interação, mas se ele perdeu na segunda-feira ao vivo, ele vai ter um monte de opções, na verdade. Na verdade, uma das coisas importantes é que a escola tem bastante autonomia de horário, então nós deixaremos todos esses ATPCs no repositório, terão reprises no mesmo dia da formação ao vivo, para que vocês possam se organizar da melhor forma que a escola se adapte. A grande coisa é dar mais liberdade para a unidade escolar, para o horário da unidade escolar, tá? Então, nós orientamos, achamos melhor que vocês assistam ao vivo. A gente faz esse esforço para favorecer essa interação que a gente está tendo agora. Eu estou aqui vendo o que vocês estão perguntando no chat, e durante os ATPCs isso também acontece. Mas, se não for possível, se o horário da escola, se a gente pode ver ele de forma assíncrona. E aí, vamos ver as opções aí na tela.
Essa é a grande novidade aí de 2022 das ATPCs, tá, pessoal? Que a gente consegue assistir de forma assíncrona, se for o caso. E a gente tem as opções, como o Rodrigo falou. Então, na tela, produção, por favor. Então, a gente tem aqui as reprises de ATPC dos anos iniciais, elas acontecem sempre no aplicativo do Centro de Mídias, que a gente já está acostumado, né? E para os anos iniciais, a reprise é sempre às segundas-feiras, no período da tarde. A gente não tem reprise dos anos iniciais à noite, tá? É só à tarde, nesses horários aqui que tá aqui embaixo. Das 15 às 15h45, das 15h45 às 16h30, das 16h30 às 17h15 e das 17h15 às 18h. Quem não conseguir assistir ao vivo e tudo mais, então a gente tem essas reprises e também está disponível no repositório, né, acessando aí o site do Centro de Mídias. Vai ficar disponível essa apresentação que a gente está fazendo para vocês no repositório também, então é só clicar ali depois, quando vocês baixarem o PowerPoint, que já vai direto aí para a página para assistir, tá bom? Tem umas perguntas aqui sobre PEI, a gente vai chegar lá, tá, gente? PEI a gente deixou para o final, né, que ela é um pouquinho diferente, então a gente vai chegar lá, então esperem um pouquinho. Aí tem umas perguntas assim, como fazer o registro de aula do eventual, caso o especialista falte? Eu não sei, gente. Vocês vão ser orientados provavelmente pelo CGRH, que é outro setor, que a gente não sabe responder coisas deles, tá bom? Professor de Educação Física no ciclo inicial, quais são as pautas? Vamos falar disso também daqui a pouco. Vamos seguir, porque a maioria das perguntas aqui... eu acho que a gente vai conseguir, eu estava olhando as perguntinhas, eu acho que a gente vai conseguir responder todas para vocês aí ao longo da apresentação, tá? Mas a gente continua vendo, tá? Só uma dúvida, vocês viram que quando a gente estava mostrando, tinha lá no final, vocês estão vendo agora no slide, né? Tá sublinhado aí língua inglesa. Ah, mas vocês falaram assim com a TPCs que o professor, né, polivalente vai assistir, não tem essa de língua inglesa? Não, no caso de língua inglesa para o professor polivalente das escolas de anos iniciais, ela é opcional. Por isso que tem um maisinho aí nessas bolinhas vermelhas, tá? O professor, ele pode assistir, né, tanto a teoria quanto o desdobramento, mas caso ele opte por assistir, ele tem que assistir num horário que não seja o horário que ele está dando aula, né, no contraturno. Sim, certo? é bem parecido como era a questão do EMAI no ano passado. Aquelas formações extras do EMAI, que são remuneradas, inclusive, elas não têm mais, elas não acabaram, né? E no lugar delas a gente entrou com esse ATPC de língua inglesa, focado para os anos iniciais, e é focado para o professor polivalente dos anos iniciais, e não para o especialista de língua inglesa. Isso é muito importante, né? Que é mais para o professor polivalente entender e poder trabalhar ali de forma transdisciplinar, interdisciplinar, do que necessariamente para ele virar um professor de língua inglesa. Não é essa a nossa intenção, até porque não é uma licenciatura, né? É um ATPC. Próximo slide, por favor. Agora a gente tem então um segundo caso. A gente viu o caso do André, que então é um professor polivalente, a gente entendeu aí o que ele precisa assistir de ATPC. E agora a gente vai ver a professora Alice. A professora Alice, ela é uma professora de educação física, como vocês comentaram aí no chat, né? Só que ela tem jornada reduzida. E se ela tem jornada reduzida, a gente tem aí na próxima página, né, o que ela tem que assistir, quantos ATPCs ela precisa assistir se ela tem a jornada reduzida. Jornada reduzida, pessoal, tem 10 horas semanais, né, de aula de 45 minutos cada. Então, quantas ATPCs a professora Alice precisa fazer nesse caso? No próximo slide, para uma carga horária aí de 10 horas, jornada reduzida, deverá ser cumprida 2 ATPCs, tá? Mais informações sobre isso a gente tem aí na resolução 133. Também, quando vocês baixarem esse PPT, vocês vão conseguir clicar aí nesse azulzinho para ter mais esclarecimentos. Mas aqui embaixo a gente já fala, né, que tanto o anexo 1 e o anexo 5 dessa resolução, ele estipula aí a quantidade de ATPC a partir da jornada e carga horária, tá bom? Do professor. Então, vamos lá. Ela vai precisar fazer só 2 ATPCs, correto? Nos anos iniciais. Quais ATPCs ela vai assistir? Próximo slide. Na semana A, aí a gente coloca os números porque é a prioridade. Então, a prioridade dela é assistir primeiro a ATPC coletiva, que na semana A vai ser da unidade de ensino e na semana B da diretoria de ensino.
A segunda TPC que ela precisa assistir é a TPC de temas complementares, no caso da semana A, e no caso da semana B, do projeto de convivência, perdão, ou tecnologia e inovação, tá bom? Então, como ela tem a jornada reduzida, são só 2 ATPCs que ela precisa assistir e a gente sugere aí essas 2 em ordem de prioridade, tá bom? Ah, Rodrigo, mas e se ela tiver mais do que uma reduzida? Como Pois que é, faz? vamos imaginar que ela tem tudo, né? Próximo slide, por favor. Vamos imaginar então, que é PEB 2, né? Então, o que aconteceria se a jornada da Alice fosse completa, tendo que cumprir aí 7 ATPCs, certo? Então, como é que ela faria? Aí a gente tem a sugestão para vocês e a prioridade também do que ela deve assistir. No próximo slide, por favor. Então, ela vai continuar assistindo aí a TPC coletiva, né, como prioridade 1. Depois, ela vai assistir os temas complementares na semana A, ou projeto de convivência, tecnologia e inovação na semana B. A terceira TPC que ela vai precisar assistir é a de ciências na semana A e a de história e geografia na semana B. A quarta TPC, aí, lembrando, ela é professora de educação física, então ela tem acesso também às ATPCs dos anos finais em ensino médio, por isso que a gente destacou em azul nesse slide. Então, a quarta TPC dela, na verdade, a quarta e a quinta, vai ser a pauta de linguagens de recuperação e aprofundamento, voltada aí para os anos finais e para o ensino médio. Então, é uma pauta relacionada aí à teoria e a outra pauta aí de desdobramento. E a sexta e a sétima ATPCs que ela vai assistir também é voltada aí aos anos finais do ensino médio, só que é a pauta de currículo de linguagens, tá bom? Vale lembrar que o professor de arte, né, no nosso caso aqui, a gente está falando de um professor de educação física, mas o de arte é exatamente igual. A gente ouviu bastante a rede, né? E é importante falar disso, que a gente ouviu bastante a rede. Muitos especialistas falam do ATPC com os anos iniciais, que às vezes eles ficam meio de lado e tudo mais, né? Então, fizemos o seguinte, temos lá uma ATPC coletiva, que é da AD ou da unidade escolar, temos na semanal os temas complementares, que todos têm que acompanhar, né? São temas complementares. E na semana B, projeto de convivência ou tecnologia e inovação, porque é importante entender os novos componentes do Inova. É muito importante para que a gente possa fazer um trabalho integrado. A palavra integração é uma palavra importante para o nosso currículo paulista agora, né? Para o currículo novo, para a BNCC e tudo mais. Terceira TPC é com o pessoal com o PEB1, para você também estar ali integrado com essas pessoas, entender o que está se fazendo em sociedade, natureza em ciência, sociedade, natureza, história e geografia. Mas o quarto, quinto, sexto, sétimo TPC, que é um teórico e um de desdobramento, eles serão com o pessoal de linguagens, né? Educação física é linguagens, arte é linguagens, então vai ser com o pessoal de linguagens, que é transmitido nas quartas-feiras. Acho bem importante esse apontamento. E aí vamos para o próximo slide. Bom, então a gente já viu o caso do professor polivalente, a gente já viu o caso de um professor de educação física, que a gente pode considerar também um professor de artes, né, no caso, tanto com jornada reduzida quanto com a jornada completa. E agora a gente vai ver aí o caso do professor Lúcio. O professor Lúcio, ele é especialista de língua inglesa, Rodrigo. Vamos ver aí qual que é a situação dele. O professor Lúcio, ele dá aula de inglês e possui a jornada inicial. A jornada inicial, ela consta aí com 25 horas semanais de 45 minutos cada. O que o professor Lúcio vai precisar assistir? Quantas ATPCs ele deve assistir, então? No próximo slide a gente tem a resposta. Para uma carga aí de jornada inicial, né, a carga dele é de 5 ATPCs. De novo, aí tem um link com maiores informações sobre a carga horária das ATPCs de acordo com a jornada. É só vocês depois clicarem, tá bom? Então, ele precisa cumprir 5 ATPCs. Qual a ordem dessas ATPCs? Qual a prioridade deles, né? O que ele pode escolher ali? Então, vamos lá. Vamos lá, Lucião. O Lúcio, ele vai assistir aí dentro desses 5 ATPCs, a pauta coletiva, que é sempre a primeira prioridade, que é da escola ou da DE. Depois, essas pautas de língua inglesa, que os professores também polivalentes, que são aquelas opcionais que eles podem assistir, o professor Lúcio terá que assistir essas pautas, tanto a teórica quanto o desdobramento.
E depois, na quarta-feira, junto com os professores de linguagens, assim como os especialistas de arte e educação física, ele vai acompanhar na semana A, recuperação e aprofundamento, e na semana B também, tanto a pauta teórica quanto o desdobramento. Eu tô vendo aqui no chat um monte de gente desesperado. E esse desdobramento, quem vai cadastrar o desdobramento? O desdobramento acontece na escola e agora, meu Deus. Nós da EFAP que vamos cadastrar o desdobramento, tá, gente? Fiquem tranquilos. A gente adiantou tudo já. Aqui nós cadastramos o desdobramento, tá bom? E lembrando que o desdobramento, o PC não fica junto com vocês, tá, professores? A ideia do desdobramento é que vocês trabalhem em pares, né, em grupos, enfim, após aí a pauta teórica. Então, o PC, o coordenador, ele vai organizar vocês, né, de modo aí com a grade horária que vocês consigam assistir a TPC, mas na hora do desdobramento, que são 45 minutos, vocês ficam sozinhos sem o PC, que o PC vai resolver outras coisas da escola. Vamos para a próxima. Gente, tem bastante pergunta e algumas coisas bem complexas, né? Professor de sala de recursos, professor que tem 2 cargos. Nós estamos preparados para responder tudo isso, mas eu não sei se dá tempo. Então a gente vai providenciar um perguntas e respostas para vocês, com todas as perguntas. Já pedimos para a produtora o registro do chat. E a Denise Asnar, que vocês já devem conhecer, já fez algumas lives, está aqui acompanhando com a gente, ajudando a gente com algumas perguntas. E ela já está colhendo ali algumas informações. Mas vamos voltar para o Lúcio. E se o Lúcio tem uma jornada completa de 7 ATPCs? Como é que a grade fica? E aí pode passar para o próximo. Vou dar uma corrida agora, gente. Desculpa aí por causa do horário. Nós temos uma pauta coletiva de D e o E, e ele vai acompanhar os mesmos ATPCs que ele acompanharia com 5 só. Mas nós acrescentamos 2 ali no final, o 6 e o 7, que é um teórico de linguagens com currículo e um desdobramento, certo? Então, a mesma coisa, o coletivo, o ATPC e o desdobramento de língua inglesa, o ATPC e o desdobramento na quarta-feira de recuperação e aprofundamento de linguagens, e o ATPC de currículo e o desdobramento na quarta-feira. Lembrando que eu falo na quarta-feira, mas eles podem ser vistos de maneira assíncrona, ok? Próximo slide, por favor. Agora a gente vai entrar aí no tema mais espinhoso, a APEI dos anos iniciais. Pessoal, só falar um pouquinho, só pra gente não tentar correr, né? Então talvez a gente extrapole um pouquinho o tempo de 60 minutos que a gente considerou. Eu conversei aqui com a produção, eles falaram que tudo bem, então só para vocês ficarem atentos, tá bom? Então vamos lá, PEIs de anos iniciais. PEI de anos iniciais, o professor, ele vai estar lá na escola, né, 8 horas, correto? Então, ele vai precisar fazer 7 ATPCs, como em todas as PEIs, tá bom? 2 ATPCGs, que são as aulas de trabalho pedagógico coletivo gerais. Uma ATPCA, que é relacionada aí à alfabetização. Esse Azinho não é o Azinho que a gente está acostumado nos anos finais do ensino médio, né? De área de conhecimento, é de alfabetização. 2 ATPCs da EFAP e 2 desdobramentos também aqui da EFAP, tá bom? A gente sugere, aqui já tem até um destaque, né? No caso aí dos PCAs das escolas que ainda não tem esse professor relacionado aí com a alfabetização nos anos iniciais, que eles realizem aí 3 ATPCs semanais desenvolvidas pela EFAP, tá bom? No caso, então, da ausência do PCA, não se faz essa ATPC e faz 3 da EFAP no lugar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender então na PEI dos anos iniciais como que ocorre isso. Próximo slide. Professor André de novo, Rodrigo. A gente voltou para o André. O que aconteceu com o André? Ele saiu da escola regular. Foi para o integral. E foi para o integral, fez lá o cadastro dele, passou lá pela seleção, tudo mais, e está lá no integral agora. É um professor polivalente de uma PEI de anos iniciais, tá? Passa aí para o próximo, por favor. Essa é a grade dele na PEI. Ela muda um pouquinho. Não é muita coisa não, viu, gente? Ela parece bastante, mas vai ter outras prioridades aí, que é talvez o ATPCA, né? A grande prioridade, o aumento de um ATPCG, né? Que seria esqueci o termo que a gente usou, mas o completo com toda a escola, da DEI, da unidade escolar. Coletivo. Coletivo, isso, aumenta 1. Então ele tem aí 2 ATPCGs, né? Que uma semana é da DE e outra é da UE. Acho que é um só que é da DE.
na semana B, né? O outro volta a ser da escola. Isso. E o ATPCA, que é o que a Gi falou. Se o ATPCA, se não tiver um PCA, O professor, isso. a De gente alfabetização. vai acabar assistindo mais um ATPC da EFAP, tá? E aí vai da necessidade da unidade escolar. Na semana A, nós temos aí o quarto ATPC, que é Sociedade Natureza Ciências, que já vem com um desdobramento embutido dentro dos 45 minutos. O quinto, que é temas complementares, que já falamos também. O sexto, que é recuperação e aprofundamento de língua portuguesa. Isso. E o sétimo, que é o de língua inglesa. Na PEI, no PEI, ó, falando o artigo, O errado. o errado. No programa, língua inglesa será assistido, tá? Na semana B, mesma coisa, só troca ali o Sociedade e Natureza por História e Geografia e os temas complementares por projeto de convivência ou tecnologia e inovação. E a recuperação e aprofundamento também troca, que aí é matemática na semana B. Isso, verdade. Então, o mais importante nesse caso, pessoal, a diferença, né, do PEI para os anos iniciais regular é que a língua inglesa torna-se obrigatória aí para os professores, tá bom? Polivalente. A gente viu que no caso do André, quando ele estava no regular, ela era opcional, eles podiam fazer adicionalmente, e nesse caso ela é obrigatória, formando aí as 7 ATPCs, tá bom? E aí passa o próximo aí, por gentileza. Voltamos à Alice, que fez o mesmo movimento do André e acabou no programa de educação de ensino integral. Passa o próximo, por gentileza. Ela é uma professora de educação física, como nós vimos lá na frente, e então é especialista ali no programa, e ela vai participar dos 3 ATPCs também, né? Um ATPC coletivo, né? O geral, o 2, na verdade, uma pauta de ATPCA, e aí na semana A, Sociedade, Natureza e Ciências, e temas complementares, o quarto e o quinto, com o de segunda-feira, tá? Que tem ali o desdobramento embutido. Na semana B, Sociedade e Natureza, História e Geografia, Projeto de Convivência, Tecnologia e Inovação, certo? Só que ao invés de continuar ali na recuperação e aprofundamento de língua portuguesa ou matemática na semana B e língua inglesa, junto com os professores polivalentes, ele vai para quarta-feira ver recuperação e aprofundamento com a equipe de linguagens, ok? E aí o ideal é que isso seja no mesmo horário, o grupo todo de especialistas. Próximo slide, por gentileza. Vamos para o Lúcio. Já falamos do Lúcio. Eu já vou olhar as perguntas, tá, gente? Fiquem tranquilos, a gente está olhando. Vou falar de todas, praticamente. Todas não, né? Mas de muitas. Então, o caso do Lúcio, pessoal, o professor Lúcio, ele também foi para o ensino integral, né? E aí a gente vai ver o caso dele. Ele é professor de língua inglesa, como a gente tinha visto, né? Então, no próximo slide, como ele é professor de língua inglesa, ele vai precisar, assim como todos os professores do PEI, assistir as ATPCGs, as 2 ATPCGs e uma ATPCA, tá? Além disso, no caso dele, que é professor de língua inglesa, a prioridade vai ser assistir a 4ª e a 5ª ATPCs de língua inglesa, né? 45 minutos de teoria e 45 minutos de desdobramento. E a 6ª e a 7ª ATPC, a pauta aí de linguagens, né? Recuperação e aprofundamento em linguagens dos anos finais em ensino médio, que ocorre às quartas-feiras, tá? Das 8h30 às 9h15. Observem que a semana A e a semana B, no caso do professor de inglês, é a mesma, certo? São as mesmas pautas, não altera, porque ele vai estar com língua inglesa e as outras pautas são comuns. Nada complicado para lembrar, né? Ficou fácil. Ficou facinho esse, né? Eu vou falar agora de várias perguntas e acho que o próximo a gente já vai passar a bola, né? Não, o próximo a gente tem um resumo de tudo que a gente falou, porque é tanta, ordem aqui, ordem aqui. Verdade. Esse resumo eu acho que ele é super interessante de ser passado. Vamos lá. Antes de mais nada. Haverá mudança na grade ATPC? Não, não haverá mudança na grade. Todas essas coisas que a gente está falando já foram comunicados à rede pelo comunicado número 5, que me fizeram o favor de confirmar, é ele mesmo. E já foi comunicado várias vezes para a rede, a gente está aqui mais para um tirar dúvidas e um esclarecimento, né, sobre isso. Falaram sobre professor auxiliar, Proatec, quantos ATPCs eles fazem. Honestamente, preciso verificar.
tá? Preciso dar uma lida na legislação, não faço, são pormenores que a gente acabou não entrando. Onde eu encontro o cronograma das ATPCs? No site do Centro de Mídias, na página de programação, profissionais da educação. Nossa, ele fala rápido, né? Falo, gente. Quem cuida dos desdobramentos, né? Eles são orientados nos minutos finais de todas as ATPCs. Lembrem, o coordenador não precisa estar ministrando os desdobramentos. Nas escolas, nas unidades de anos iniciais, já é difícil, que ele vai ter que lidar com o polivalente, com o especialista em inglês, de arte e de educação física. Imagina uma escola que tem 4 áreas de conhecimento e precisamos que o coordenador dê conta de tudo isso. Então, ele gerencia horários, ele verifica se está acontecendo, mas somos adultos, professores, nós conseguimos fazer esse desdobramento com a orientação do ATPC. E aí pedem para explicar melhor o desdobramento, acho que já deu uma luzinha aí, né? Não sei se muito, mas muito. Perguntaram de uma escola PEI de ensino fundamental e ensino médio. Eu vou falar disso com bastante detalhe, bastante não, mas com detalhes o suficiente na semana que vem, no dia 17, ok? Registro de áudio eventual não sei, porque é CGRH. Já estou olhando as perguntas aqui, tá, gente? Já respondeu isso. Tem uma aqui, ó. Caso o professor tenha que assumir as aulas de inglês, como ficaria as ATPCs desse professor? A gente está entendendo aqui que é o professor polivalente, correto, né? Que a gente está trabalhando. Ele precisa, então, fazer as ATPCs, que no caso eram opcionais? Sim, é desejável que ele faça as ATPCs de inglês, já que ele vai ministrar as aulas de inglês na ausência, né, do professor especialista, tá bom, pessoal? É muito importante. A Silvana perguntou, isso é bem relevante, hein? Como fica o professor da sala de recursos? Né? Ele acompanha na semana A pelo CMSP a educação especial e o desdobramento, e acompanha o ATPC geral. Depois, qual é a prioridade dos cumprimentos de ATPC? A nossa equipe de educação especial lá da EFAP vai montar uma orientação bem específica para os especializados, tá? Então, essa orientação vai chegar para vocês, né? Você pode assistir a reprise de forma remota? Tem uma legislação que diz que nós temos que fazer tudo ali na presencial, na unidade escolar, tá? Então, é remoto, né? Quando vocês estão vendo no Centro de Mídias, é remoto, né? Nós estamos longe. Mas, existe uma legislação que eu já falo, eu até separei ela aqui, que fala sobre isso, sobre essa questão. Que ela fala assim, os docentes que atuam, por exemplo, no período noturno, eles têm que realizar a quantidade total parcial da TPC no mesmo período, caso haja viabilidade de horários, ou no contraturno, especialmente para assegurar a atribuição do maior número de aulas do turno noturno. Para os anos iniciais, isso não vai entrar, não tem noturno. Então, tudo tem que ser feito presencialmente na escola. Eu vou falar mais dessa legislação no dia 17, porque existe algumas exceções, tá na legislação, eu vou trazer um número, tudo bonitinho, para a gente entender quais são essas exceções e o que pode acontecer, tá? E aí tem outra pergunta aqui. O professor tem 2 cargos no Estado, isso é sempre uma complicação. O professor tem 2 cargos no Estado. Ele tem que assistir 2 vezes, né? O professor, o docente, que ele tem 2 vínculos como PEB 1, ele tem que cumprir a carga horária de 33 horas semanais em um vínculo e 32 horas semanais no outro. Isso está numa resolução. Isso é legislação, né? Qualquer coisa, pergunte para o seu supervisor, o supervisor mais próximo de você. Mas estamos aí nisso. Eu vou passar a bola, porque... Quero só falar mais uma que eu acho que fecha bem legal, tá. Que é a professora Valquíria. Ela escreveu assim, traduzindo. Melhor, então, o professor assistir as ATPCs ao vivo. Isso. Não deu? Veja a reprise. Não deu? Veja no repositório a hora que puder. O importante é fazer as formações e registrar a presença. É isso aí, professora. É isso exatamente mesmo. Essa mensagem que a gente quis transmitir. No material que vai estar no repositório desse slide, tem eu acabei de lembrar, a gente teve que tirar o slide porque nós temos essa pessoa maravilhosa desse lado aqui, ó. Aqui, essa pessoa maravilhosa Libra. Aqui fazendo Libras, e esse quadro ele pegava a tela inteira. Então, ele vai estar disponível nesse material para vocês, mas é um quadro de resumo muito legal, que tem essas situações do Lúcio, do André e tudo mais, para vocês verem. Então, olhem o material, é muito legal o
o quadro. Eu realmente gostei. E agora eu vou chamar uma pessoa que sempre ajuda a gente, que a gente está trabalhando numa parceria muito legal para falar com vocês, que é a Júlia. Ela está remoto, lá da EFAP, acredito. E aí vamos pôr ela na tela e eu já me despeço de vocês para deixar vocês com a Júlia. Espero que vocês tenham gostado e faremos aqui um perguntas e respostas e tudo mais. Quero agradecer, antes de eu sair e passar para a Júlia, o pessoal da produção que está aqui com a gente, a Karen, o Luiz, a Gi que está aqui comigo e a Fernanda que veio aqui dar essa explicação bem detalhadinha dessa ferramenta. E agora é com você aí, Júlia. Oi, gente. Acho que meu som estava no mudo. Boa tarde. Vocês conseguem... Bom dia ainda, né? Conseguem me escutar daí do estúdio. E todo mundo que está acompanhando a gente também. Meu nome é Júlia, eu estou como gestora do Centro de Mídias e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como vai ser a oferta do CMSP para esse ano. A ideia da gente trazer esse tema agora na pauta da EFAP, da nossa live semanal, é para falar um pouco sobre como vai ser a partir da semana que vem, em que a gente vai começar a trabalhar os conteúdos nas nossas aulas ao vivo. Então, eu queria pedir, por favor, para o estúdio colocar na tela a apresentação. Obrigada. Pode passar, por favor. Acho que não é esse slide. Vocês conseguem seguir? Está bem lá no final. Enquanto eles estão ajustando o slide, eu vou começar a retomar com vocês o que a gente já passou no dia 26, né, lá no nosso planejamento, para a gente recapitular sobre essa nova oferta para 2022. Então, o Centro de Mídias, ao longo de 2022, a gente está fazendo algumas mudanças para trabalhar ainda mais em parceria com o professor da sala de aula. O nosso objetivo é poder trazer novas funcionalidades para a gente conseguir aumentar ainda mais a qualidade das nossas aulas que chegam para os estudantes. Para isso, a gente vai ter 2 tipos de oferta. E aí podem colocar, então, o PPT, por favor, que eu vou começar a falar sobre quais são elas. Obrigada. Então, a nossa oferta no Centro de Mídias, ela se divide em 2 grandes frentes. Uma é a oferta centralizada e a outra é a oferta descentralizada. A nossa oferta centralizada, ela está pautada principalmente nas aulas mediadas por tecnologia, que são as nossas aulas ao vivo, que vão contar uma parte com a exposição do professor do Centro de Mídias do conteúdo, e em seguida vai ter um momento de interação com a rede, em que o nosso professor de estúdio vai estar disponível para tirar dúvidas daqueles professores e alunos que estiverem acompanhando a aula no formato síncrono. E para isso, a ideia é que vocês utilizem o Kit CMSP, que foi disponibilizado para todas as escolas, de maneira que as escolas que tiverem interesse consigam acompanhar de dentro da sala de aula as nossas aulas centralizadas de CMSP. Lembrando que essas aulas mediadas por tecnologia, elas são opcionais. Então, fica a cargo de cada escola entender se faz sentido ou não adequar a sua grade para acompanhar ao vivo as aulas do Centro de Mídias. Para além disso, a gente também vai ter aulas inéditas que vão ser gravadas e vão subir no repositório. Essas aulas, elas vão ser focadas principalmente em anos iniciais, e a gente vai trabalhar os outros componentes, que não são os componentes do Inova, e também em ensino médio, tá bom? Então, a gente vai ter aulas inéditas que vão ser gravadas e vão subir no repositório. E vocês podem consultar lá à medida que vocês desejarem, de acordo com as especificidades de cada uma das escolas. Para além da oferta centralizada, a gente também tem novidades na oferta descentralizada. Quais novidades são essas? Para as turmas de expansão da primeira e da segunda série do ensino médio, a gente está possibilitando a gravação das aulas, que o professor da própria rede grava e transmite para a sua turma, e essas aulas vão ficar disponibilizadas no aplicativo do aluno, em um repositório descentralizado, para ele assistir de maneira assíncrona. Então, essa é uma das novidades da oferta descentralizada, com foco nas turmas de expansão da primeira e da segunda série do ensino médio. Para além disso, a gente também está disponibilizando, a partir de agora, já está, na verdade, liberado para vocês usarem o envio de tarefas. Todos os professores da rede já podem encaminhar tarefas para as suas turmas. E os alunos vão receber a tarefa através do aplicativo do Centro de Mídias. Lembrando que essa funcionalidade da tarefa também é opcional.
Então, fica a critério de cada professor entender se faz sentido utilizar essas tarefas para os seus alunos ou não. Essas informações a respeito do repositório descentralizado e do envio de tarefas, elas já estão disponíveis para vocês, tem um tutorial no site do Centro de Mídias, e a gente também fez uma série de lives ao longo da semana passada e dessa semana. E vocês conseguem encontrar no repositório caso tenham alguma dúvida, tá bom? Então, a ideia foi só passar com vocês de maneira geral sobre como é a nova oferta do Centro de Mídias para 2022. Podem seguir o slide, por favor. E aí, retomando o que eu falei lá da oferta centralizada, de como vão ser as nossas aulas centralizadas do Centro de Mídias, as nossas aulas mediadas por tecnologia. Essas aulas, elas vão ser focadas para anos iniciais no Inova, então a gente vai ter aulas de tecnologia em inglês, para o ensino médio nos aprofundamentos curriculares e para anos finais no currículo em ação. Essas aulas mediadas por tecnologia, elas vão funcionar de acordo com como está mostrando para vocês aí na tela. Os 15 minutos iniciais são com o professor de estúdio do Centro de Mídias. Os 15 minutos intermediários, o nosso professor do Centro de Mídias está à disposição de vocês para tirar dúvidas no estúdio. E os 15 minutos finais, a nossa expectativa é que seja encerrado em sala de aula, contabilizando os 45 minutos de aula na escola. Lembrando que acompanhar de maneira síncrona essas aulas é opcional. Fica a cargo de cada escola entender se faz sentido para ela acompanhar ou não. Caso a escola deseje acompanhar, ela precisa adaptar a sua grade horária para as aulas do Centro de Mídias, para a nossa grade do Centro de Mídias ao vivo, tá bom? Pode passar o slide, por favor. E aí, eu queria falar com vocês agora, aproveitar esse momento para falar especificamente da nossa oferta para o novo ensino médio, que o nosso foco é a segunda série. Então, a partir do dia 14/2, a gente vai ter aulas dos aprofundamentos, já com os novos conteúdos previstos para as unidades curriculares. Sendo que as nossas aulas ao vivo vão ser para 4 aprofundamentos principais. São eles, né? Quais são os nossos aprofundamentos ao vivo? Meu papel no desenvolvimento sustentável, Start, Hora do Desafio, Corpo, Saúde e Linguagem e Corpo em Movimento. Então, esses aprofundamentos são os nossos aprofundamentos que vão acontecer ao vivo. Os demais aprofundamentos, eles vão ser gravados e eles podem ser encontrados no repositório. Tudo bem? Eu li aqui uma pergunta se já acabou a parte do ATPC. Sim, gente. Então, vamos continuar. A partir do dia 14/2, que é segunda-feira que vem, a gente já vai começar a ter as aulas com os conteúdos para todas as etapas. Aqui eu estou falando especificamente do novo ensino médio. Então, a gente já vai ter aulas dos conteúdos previstos para as unidades curriculares e os nossos aprofundamentos ao vivo vão ser os 4 que estão na tela. Meu papel no desenvolvimento sustentável, Start, Hora do Desafio, Corpo, Saúde e Linguagens e Corpo em Movimento, tá bom? Os demais aprofundamentos, eles vão ser gravados e eles vão estar disponíveis para vocês no repositório. Um ponto importante, que é o que está aqui no final do slide, é que na próxima semana a gente ainda está fazendo alguns ajustes no nosso site do CMSP. E por conta disso, vocês vão encontrar os materiais na programação do nosso site. Então, entrando na página da programação, vai ter um link em que vocês vão encontrar tanto qual vai ser a programação para a segunda série, também vão encontrar os materiais e os vídeos dessas aulas, tá bom? Então, lembrando que eu estou falando aqui da segunda série. E para a segunda série especificamente, semana que vem, o material das aulas e o link para o vídeo vai estar disponível na página da programação, dentro de uma planilha, tá? Para as outras etapas, anos iniciais e anos finais, vocês já conseguem encontrar no repositório. Pode passar, por favor. Aqui, gente, é só para relembrar como que é a grade dos nossos aprofundamentos ao vivo, tá? Os nossos aprofundamentos ao vivo são os mais escolhidos pela rede. Corpo, Saúde e Linguagem, Cultura em Movimento, Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável e Start, Hora do Desafio. No matutino, a gente vai ter Corpo, Saúde e Linguagem e Cultura em Movimento de 7h45 às 8h30 e depois de 8h30 a 9h15.
E em seguida, a gente vai ter Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável e Start Hora do Desafio. Esses aprofundamentos, eles se repetem também ao vivo no Vespertino, para aquelas escolas que quiserem acompanhar no Vespertino. E no noturno, a gente vai ter apenas 2 aprofundamentos acontecendo: Cultura em Movimento e Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, que são os 2 mais escolhidos dentre esses 4, tá bom? Então, essa grade, ela também já está disponível no nosso site do Centro de Mídias, e a escola que quiser acompanhar ao vivo pode consultar lá para saber qual horário que ela precisa assistir. Pode seguir, por favor. Então, para reforçar, a partir da semana que vem, vocês já vão conseguir encontrar no repositório o nosso material de apoio, que é o PPT que o professor utiliza, e, além disso, uma novidade para 2022 é um roteiro do professor. Nesse roteiro, os nossos professores, eles detalham o que vai ser trabalhado nesses primeiros 15 minutos expositivos e eles trazem uma sugestão do que pode ser feito nos 15 minutos de interação. Lembrando que isso são sugestões para a rede. E cada professor vai entender se faz sentido utilizar isso para a sua sala de aula ou não, tá? Então, isso já está disponível para todas as etapas. Vocês encontram tanto o PPT, quanto agora também o roteiro para o professor. Além disso, no final da nossa aula, o professor, no final dos 15 minutos, ele vai apresentar uma sugestão de atividade que pode ser realizada pelo aluno individualmente. Esse exemplo é dado principalmente para os alunos que vão estar acompanhando no contraturno, em casa. Se eles quiserem assistir a aula e depois realizar uma atividade para exercitar aquele conteúdo, a gente vai apresentar uma sugestão. Lembrando, mais uma vez, que é uma sugestão. Então, fica optativo para o aluno realizar essa atividade que vai ser proposta pelo professor do Centro de Mídias ou não. Então, é o último ponto que eu coloquei aqui, que a gente precisa ressaltar que o uso das aulas do Centro de Mídias, ele é opcional. E a metodologia, ela pode ser adaptada conforme a necessidade de cada professor. O nosso objetivo, em 2022, a gente está intensificando isso, é trabalhar em parceria com o professor de sala de aula, trazendo novas funcionalidades e possibilidades para a sala, mas sempre fica a critério do professor regente entender se faz sentido o uso ou não, a depender das especificidades. Pode seguir. Acho que esse é o último slide. Então, pessoal, a ideia aqui, eu tentei ser bem sucinta, foi só reforçar com vocês como é a oferta do Centro de Mídias para esse ano e também trazer como vai ficar a partir da semana que vem. Queria reforçar que a partir da semana que vem a gente termina, essa semana nós finalizamos a semana de acolhimento, assim como na escola, e a partir da semana que vem a gente já começa aulas com conteúdo no Centro de Mídias, para todas as etapas, anos iniciais, finais e ensino médio. E no caso de ensino médio, o nosso foco são nos aprofundamentos curriculares. Nós temos 4 aprofundamentos curriculares ao vivo e os demais vão estar disponíveis no repositório, as aulas para vocês acessarem, caso vocês queiram, tá bom? E lembrando que para a segunda série do ensino médio, especificamente, semana que vem, as aulas, para vocês encontrarem o link da aula, o vídeo e também o material de apoio e o roteiro do professor, vocês devem acessar o site do Centro de Mídias na parte da programação. Lá na programação, vocês vão encontrar uma planilha em que vai ter todas essas informações, tá bom? Eu estou acompanhando o chat e acho que não teve nenhuma dúvida sobre o Centro de Mídias especificamente. As perguntas foram principalmente de ATPC. Então, eu não sei se alguém aí no Estúdio da República queria tirar alguma dúvida ou se a gente já encerra por aqui. Obrigada, Ju. Eu tô aqui na República, eu só vou encerrar por aqui, então, a TPC, né? A primeira live de vocês aí da EFAP. Pessoal, a gente viu que tem bastantes dúvidas sobre o TPC ainda, então o que a gente combinou aqui? A gente vai pegar todas essas dúvidas no chat e a gente vai enviar no boletim da subsecretaria, no próximo boletim, tá bom, pessoal? A gente vai ler tudo direitinho e vai esclarecer o que a gente não conseguiu esclarecer hoje aqui para vocês. Então, fiquem tranquilos que todas as dúvidas vão ser solucionadas, tá? Além disso, produção, eu queria pedir se vocês puderem fechar o chat agora e enviar novamente os arquivos do tutorial que a Fernanda explicou pra gente sobre como registrar as ATPCs. Eu acho importante aí a gente mandar novamente para os professores e avisar vocês, né, que semana que vem, então, a gente vai continuar com esse assunto aqui na live, só que o foco vai ser, então, as ATPCs dos anos finais e ensino médio
tanto no ensino regular quanto na PEN. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai terminar de resolver então as dúvidas de vocês aí pelo boletim e até a próxima. Tchau, tchau.